Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010, você pode incluir a partir de agora o seu problema, o problema que você está enfrentando na vida financeira, a situação que você está enfrentando no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus investimentos, o seu nome. Estaremos realizando uma oração em seu favor, prepare um copo com água. No final dessa programação, estaremos clamando a Deus por você. Qual é o problema que você tem enfrentado? Qual é a situação que você tem vivido? Quando nós colocamos a nossa fé inteligente, associando com a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus tem uma resposta para cada situação. Por exemplo, ainda que pareça impossível a situação que você esteja enfrentando, ainda que pareça uma rua sem saída, a palavra de Deus ela tem o poder de criar novas todas as coisas, trazer à existência coisas que não existem. Estaremos falando mais a respeito. Você vai acompanhar um testemunho, um exemplo de fé de uma pessoa que estava nessa situação que eu estou lhe falando, como num beco sem saída, e venceu. Venceu a situação por meio da fé. 020-7272-10, você pode incluir o seu nome, qualquer pergunta que você tenha, estaremos à sua disposição para lhe responder. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Felipe Augusto, sou representante comercial e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Antes de chegar no Congresso, eu tinha uma vida muito humilhada, muito limitada. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para colocar combustível, não tinha dinheiro para se alimentar, não tinha dinheiro para nada. Era uma vida muito humilhada. Teve um dia que eu me recordo, para eu e na época era minha namorada, para a gente poder ir para um casamento, ela teve que pegar um ônibus, ir até mim e me emprestar o dinheiro para me colocar o combustível para a gente poder ir. Então, era uma vida muito humilhada, sabe? Dívidas, pedia cartões de crédito de familiares, não conseguia honrar, sabe? Tinha situações de humilhação, que eu tinha o carro que eu tinha não era no meu nome porque eu não tinha crédito, era no nome de um terceiro e eu atrasava as prestações, era humilhado por essa pessoa, até com razão, né, por eu não conseguir cumprir com minhas obrigações. Então, era uma vida humilhada, era derrotada. Foi dessa forma que eu cheguei no Congresso. Depois do Congresso, graças a Deus, a primeira coisa que aconteceu é a visão, né? Primeiro você abre a visão e as coisas vão acontecendo, né? Vai acontecendo as bênçãos, né? Porque vivia de uma forma travada, mas no depois tudo destravou e foi acontecendo, né? Apareceu, tive condições de comprar carros no meu próprio nome, né? A gente comprou terreno em condomínio de alto padrão, né? Sou casado, muito bem casado, Deus deu essa condição de se casar, né? Porque anteriormente não tinha condição de se casar, então tudo mudou da água para o vinho, né? Eu sou representante comercial, as vendas, graças a Deus, não tenho o que reclamar, pelo contrário, tenho que só agradecer a Deus, e é isso. E o principal, né? Que é o Espírito Santo, né? Que é a base, que é a fortaleza, né? A gente fala dessas conquistas que são maravilhosas, claro, são extraordinárias, mas o principal de tudo isso é o Espírito Santo, que ele é a base. Ele é o começo de tudo, ele é o que nos fortalece, ele é a certeza da permanência até o fim. E isso é o maior tesouro que eu tenho. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo. Quando nós falamos que existem situações que parecem impossíveis e são solucionadas, é porque isso vai acontecer. Creia. Talvez você está insistindo em dizer que não há saída para você, que você não tem condições de resolver esse problema, que ninguém lhe ajuda, ninguém lhe apoia.
Saiba que se você fizer uma aliança com Deus, você pode tirar forças da sua fraqueza, agora mesmo. Eu falei para você que eu ia explicar a respeito de uma situação que parecia impossível e foi solucionada. O altar, ele tem a resposta para todas as perguntas. Está escrito que Ana, ela era estéril. E ela era atormentada por Penina, atormentada, perseguida. E Ana, ela reagia de forma negativa, porque ela era muito emotiva e sentimental. Chorava, reclamava, murmurava, até o dia que o seu esposo determinou uma diferença, uma mudança. Ele chamou ela para conversar e disse, olha, até quando? Até quando estarás na mesma situação? E ela reagiu. Foi como um clique, uma mudança no pensamento dela. E a partir daquele momento, ela foi para o altar. E do altar, ela recebeu a resposta. Qual foi a resposta que ela recebeu? Um filho? Não. Ela recebeu um profeta. Deus deu para ela um filho que seria um homem de Deus, se tornaria um homem de Deus. O profeta Samuel foi aquele usado por Deus para ungir os reis de Israel. O rei Saul, o rei Davi e tantos outros. Então, você pode crer a partir de agora que essa situação que você está vivendo pode mudar. Só depende de você. 020 7272 1010. Vamos a mais um intervalo. Já voltamos com vocês. O meu nome é Fernando Melo e hoje tenho uma empresa voltada para a marcenaria e carpintaria. Antes de ser dizimista, a minha vida era fracassada porque eu recebia no final do mês, trabalhando por conta de outrem, claro, e derivado aos vícios que eu tinha e pela vida que eu levava, quando chegava o dia 10 ou máximo, já não tinha dinheiro. E então, até o final do mês, era levar a vida assim um pouco com escassez, digamos assim. Porque o dinheiro não dava para nada praticamente. A parte mais crítica foi quando eu não tinha condições de pagar uma casa, que eu já tinha família constituída e não tinha condições de pagar uma casa. E, por sua vez, fui para a casa da minha sogra. A minha sogra tinha 2 casas, em conjunto, e então ela fez o favor de me acolher lá em casa dela. Eu acho que, como todos os homens, né, sentia-me um pouco humilhado, né, porque eu tirei a minha esposa de casa da minha sogra e depois chegou um certo momento que eu não tinha condições de ter uma casa para podermos habitar. E então foi uma fase um bocado complicada e humilhante até. Eu era um homem sem objetivo e por isso eu não fazia nada para mudar a situação. E a minha vida estava do jeito que estava. Eu, quando cheguei à igreja, a convite, através da rádio, a minha vida começou a mudar, mas eu ouvia falar do dízimo, mas não me tornei logo dizimista, porque tudo aquilo para mim era novidade. Porque eu nunca tinha ouvido falar do dízimo. Né? Então, quando cheguei à igreja, então fiquei um pouco de pé atrás. Né? Mas, como a minha vida foi sendo transformada, eu, passado poucos dias, vi-me livre dos vícios que eu tinha e comecei, então, a perceber que algo estava a mudar na minha vida. Então, eu comecei a dar mais crédito à palavra, que saía do homem de Deus, do altar, e eu, então, obedeci à palavra e me tornei dizimista. A partir daí, então, é que a minha visão começou a mudar, porque o dinheiro começou a ter mais proveito, ou seja, até então o dinheiro chegava ao dia 10, já não tinha dinheiro, e a partir de que eu me tornei dizimista, o dinheiro começou a chegar. Depois comprei um apartamento, passado mais alguns anos aí comprei uma vivenda, e a minha vida começou a mudar aos poucos. Até que então Deus me deu a visão de abrir a minha empresa. Participando das reuniões de segunda-feira,
das conquistas financeiras, Deus foi-me abrindo a visão, dando força, coragem, né? E que eu então cheguei a uma altura que eu tomei essa decisão de ir em frente. E Deus tem-me abençoado. Durante esta pandemia, graças a Deus, nunca faltou trabalho e as coisas estão a evoluir dia após dia. Hoje posso dizer que com frequência saio com a minha esposa, vamos jantar fora, vamos passear, vamos passar férias, todos os anos vamos passar férias, vamos a vários lados e até então isso não acontecia. Hoje, visto aquilo que eu gosto de vestir, como aquilo que eu gosto de comer, quer dizer, não falta nada. A minha vida mudou completamente, é completamente diferente daquilo que era antes. Então hoje eu vejo que na altura que eu ficava com 100% daquilo que eu ganhava, não dava para nada. E hoje, com os 90% que eu fico, dando os 10% para Deus, esse 90% rende muito mais do que o 100% que eu ficava na altura. Porque hoje desfruto de uma vida muito melhor do que na altura eu não consegui. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida muito melhor, tenho carros, tenho casa, tenho a minha empresa, não é? Mas, acima de tudo isso, a maior riqueza que eu conquistei foi o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, realmente, nós não somos nada. Ainda que conquistasse tudo que este mundo possa oferecer, mas sem o Espírito Santo, realmente, nós não somos nada. E eu não era nada sem o Espírito Santo. Qual é o seu nome? Manuel. Manuel, mora onde? Eu moro no norte de Minas. Norte de Minas? Quanto tempo de lá até aqui? Dá 24 horas. Que isso? Você gastou 24 horas para chegar aqui hoje? Isso, 1.500 quilômetros. Veio de avião ou de carro? De ônibus. De ônibus? E o que aconteceu nesses 7 dias? Então, bispo, eu trabalho com a padaria, certo? E as vendas sempre travadas, certo? Eu sempre pedindo a Deus. E nesses propósitos dos 7 dias, sempre eu venho pedindo a Deus para me abençoar. E essa semana, as minhas vendas triplicaram, sabe? O que eu não vendo há 2 anos, essa semana aconteceu. Você tem uma padaria? Certo, isso mesmo. E as vendas essa semana? Triplicaram. 24 horas para chegar aqui. Meu amigo, se você continuar, você vai ser um dos maiores donos de padaria do Brasil. Eu creio. Essa é a fé. Não quebra o pacto, não. Coisas maiores virão. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Jennifer. Qual foi o resultado aqui do desafio? Eu sou corretora de imóveis e já desde janeiro eu conversando com a cliente, nada dela fechar. Eu determinei nos 7 dias. Ela vai fechar. E graças a Deus, 500 mil. Essa semana? Sim. Coisas maiores virão. Deus abençoe. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o teu poder venha de encontro a esta situação. Esta pessoa que está endividada, está enfrentando problemas financeiros, ela já não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas. Eu te peço, vá de encontro a ela aí agora, meu Pai, aonde quer que ela esteja. E em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento dela, a visão dela, o discernimento, para que ela venha agir a fé, associando a fé à tua palavra e mudar esta situação por completo. Consagra esta água, ao beber da água, seja ela fortalecida e abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga que assim seja. Beba da água com fé. Seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está livre, livre dos pensamentos negativos, das dúvidas, do medo. Respire aliviado aí agora. E a partir de agora, creia que a sua vida nunca mais será a mesma. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã temos a nossa concentração de fé e milagres. Convide a sua família, os seus amigos, não venha sozinho. 10 da manhã, aqui em Finsbury Park. Deus abençoe a todos e até lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra.